Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de visto. Eu não vou comentar os vistos canadenses, né? Eu não vou comentar os vistos que são mais relacionados à imigração, mas os vistos que a gente comumente aplica aqui na agência, tá? Aqui na Multi Intercâmbio. Nós temos o visto de visitante e o ETA, que tem praticamente a mesma função e pequenas diferenças, então vou explicar quando a gente aplica cada um deles. A gente tem o visto de estudante, open or closed, e assim como o work permit, open or closed, vou explicar para vocês quando que a gente requisita o visto de estudante em aberto ou fechado. Lembrando que a gente sempre, que aqui são permits, né? Mais comumente as pessoas chamam de visto, tá? Ou fala student visa, mas são permits, são permissões, né? A gente também vai pedir o Post-Graduation Work Permit, né? A gente costuma pedir bastante, que é quando a pessoa termina a sua universidade ou college, um curso pelo menos de um ano. Quando ela termina, ela tem um prazo que ela pode pedir o Post-Graduation Work Permit para permanecer trabalhando no Canadá. Então, vou explicar cada um deles para você. Bom, o visto de. Vamos lá. O visto de visitante, nós pedimos quando a pessoa não tem visto americano, quando a pessoa vai visitar mesmo como um turismo, né, por menos de 6 meses, ou vai visitar um familiar, um amigo, por menos de 6 meses. Você também pode utilizar esse tipo de visto para estudar até 6 meses. Você vai ver que os estudos para ensino fundamental, ensino médio, regras, escolas públicas pedem para que você vá com visto de estudante e não com de visitante, apesar de que um term, né, um período na escola pública, no fundamental, no ensino médio, ele é um período inferior a 6 meses, mas ainda assim as escolas pedem para que vocês viajem com visto de estudante. Então, a gente tem que sempre analisar bem o visto que a gente vai pedir para cada situação. Esse visto de visitante pode ser utilizado também para quem vai fazer um pathway acadêmico, né? Então, vai fazer um curso de inglês para entrar no ensino superior, ou vai terminar algum programa acadêmico para entrar no curso superior, ele pode ser utilizado também. Então, aqueles que não se qualificam para o ETA, né? Ou seja, não tem um visto americano válido ou não tiveram um visto canadense nos últimos 6 meses, né? Pode pedir o visto de visitante para ficar menos do que 6 meses. O exame médico, ele não é requisitado se a pessoa não for ficar mais que 6 meses. Mas chegando no Canadá, se você pedir a sua extensão para permanecer mais tempo como visitante, então superior a 6 meses, o oficial provavelmente, né, sempre é uma decisão do oficial, mas consta que ele deve pedir o visto, o exame médico que você faz lá no Canadá mesmo. A biometria é sempre obrigatória para quem tem entre 14 e 74 anos. Tá bom? A validade desse visto é de 10 anos, né? Ou a validade do passaporte. O visto canadense ele não supera o prazo do passaporte, tá? Então, se teu passaporte tiver validade de 3 anos, o visto vai valer 3 anos. Não quer dizer que você tem autorização para permanecer no Canadá por 3 anos, tá? Regra, quando você entra no Canadá, a permanência é limitada a 6 meses a cada entrada. Tá bom? A biometria, sempre a biometria tem validade de 10 anos e o exame médico tem validade de 1 ano. Bom, o visto de estudante, a gente tem o Open e o Closed. O Open Study Permit, a gente requisita para aqueles que vão estudar acompanhados de um outro estudante que está usando o Closed. Então, já explico os dois de uma vez. Então, vamos supor, você tem um pai ou a mãe que vai estudar numa universidade ou em college, num programa de mais de um ano, né, de um ano ou mais, e vai no full time. Então, o filho dependente, menor de idade, pode requisitar um Open Study Permit, ou seja, pode estudar em qualquer local, não precisa já fechar a matrícula, já ter a documentação para aquela escola que a pessoa vai estudar. Então, o pai ou a mãe vai para um local específico, por isso que é um closed, porque ele é feito para aquela instituição de ensino, e quem está dependente, inclusive pode ser o acompanhante, né? O marido, esposa, enfim, podem ir com Open Study, que a maioria pede o Open Work para poder trabalhar, né? Mas você pode também, com Open Study, poder estudar onde você quiser, sem precisar cumprir determinadas regras do visto de estudante, como aquele aplicante que está com Closed Study precisa cumprir, tá bom? Precisa fazer biometria, nesse caso, precisa fazer exame médico para requisitar o visto. Bom, o work é a mesma coisa. Então, o work permit ele pode ser open e closed. A gente aplica muito para o open, porque ele é o visto que a gente pede
quando um casal, né, regra, é o casal que um está indo estudar ensino superior por um ano ou mais, full time, e o acompanhante, né, dependente, vai pedir o Open Work Permit para poder trabalhar full time enquanto o marido ou a esposa está fazendo a, a o ensino, o estudo. Então, um está estudando com Closed Study Permit e um está trabalhando com Open Work Permit. Tendo filhos, eles vão com Open Study Permit. Esse visto requer o exame médico, precisa ser feito. Aqui no Brasil, eles estão requisitando para que seja feito upfront, ou seja, antes de aplicar, você já manda tudo prontinho. E depois você faz da biometria, porque a biometria a gente só recebe essa requisição para fazer a biometria depois que a gente encaminha toda a documentação. Então, em alguns casos, quando a logística é muito complicada, a gente tenta conversar com o consulado, explicar a situação para que a pessoa não tenha que fazer duas viagens, uma para biometria e uma para exame médico. Na maioria dos casos, funciona bem, eles aceitam e daí você faz tudo junto. Manda a primeira documentação, daí recebe o pedido para fazer a biometria e já vai e faz também exame médico. Bom, o Post-Graduation Work Permit é o famoso PGWP, é aquele visto que você, primeiro, quando você vai escolher uma instituição de ensino, você tem que olhar se é uma instituição de ensino designada pelo governo do Canadá, se aquele curso que você vai fazer vai te dar o direito a requisitar, porque lembrando que nunca é direito de ter, tá? É sempre de requisitar, porque o direito de ter é só quando o oficial de imigração, que analisou o teu caso, emite o visto para você. É sempre, toda vez que a gente aplica visto, eu falo isso sempre, a gente aplica visto, é sempre um risco de uma negativa. Não quer dizer que porque você tem todos os requisitos ou você tem um perfil determinado que o teu visto está automaticamente aprovado. Você está sempre na mão da análise de um oficial de imigração que pode entender de outra forma e negar teu visto. Então, é o direito de requisitar o visto. E ele é requisitado assim que você se forma, tem um prazo, você tem que ficar bem atento em relação ao prazo, para você poder requisitar logo que você se forma. Então, esse é um permit que a gente pede para aquelas pessoas que já estudaram no Canadá, no ensino superior, full time, no mínimo um ano, e que querem permanecer no Canadá trabalhando depois. Por isso que ele é um Post-Graduation Work Permit, para que você adquira experiência de trabalho depois que você se graduou. Se você estudou um ano, regra vai ser um ano de autorização de trabalho. Se você estudou 2 anos ou mais, você pode receber até 3 anos de autorização de trabalho para permanecer no Canadá. Quando é aquela situação do casal, que a gente já explicou, tendo alguns requisitos, tá? Não é automático, mas tendo alguns requisitos, o aplicante do PGWP pode aplicar para o Open Work Permit para o dependente, tá bom? E crianças continuam com Open Study Permit. O Electronic Travel Authorization. Então, esse é um permit que confunde muito com o de visitante, né? Então, quem pode pedir? Para brasileiro que não tem outra nacionalidade, pode pedir o ETA. Se você tem o visto americano válido ainda, aí você pode requisitar o ETA baseado nesse visto americano, ou se você já teve um permit canadense, ou seja, qualquer tipo de visto canadense nos últimos 10 anos, quer dizer, não venceu há mais do que 10 anos. Aí você pode requisitar um ETA. Qual a diferença do ETA para um visto de visitante mesmo, né? O ETA, ele é muito mais barato, vem rapidinho, chega no teu e-mail, o visto de visitante é mais caro, opa, perdão, gente, mas tem um processo um pouco mais longo, mas a maior diferença é a questão da entrada. Então, quando você faz um ETA, as fronteiras ainda terrestres ainda não estão equipadas para receber essa informação e verificar se realmente você tem um ETA vinculado ao seu passaporte e tudo mais. Eles só têm isso nas fronteiras aéreas, né? Que você chega nos aeroportos. Então, você tem que chegar por avião. Então, às vezes a gente tem cliente que vai até Nova York e quer subir de carro. Se vai com o ETA e vai ser a primeira entrada, não vai poder fazer dessa forma. Teria que entrar de avião, né? Depois você pode sair, visitar Nova York e voltar de carro, não tem problema. Mas você já fez a sua entrada, você vai ter uma autorização para ficar 6 meses no Canadá como visitante, ou estudo curto e tudo, e dentro desses 6 meses você pode sair e voltar de carro, tá? Essa é a grande diferença. Eu tenho clientes que, apesar de poder
requisitar o ETA, prefere ter o visto, até para ter essa flexibilidade. Às vezes vão viajar, vão ali para Seattle, vão para Toronto, e vão ali para Nova York, querem ir de carro, enfim. Então aí preferem já ir. Ou marítimo também. O marítimo também precisa ser visto e não ETA, tá bom? Então essa é a grande diferença, e também valor, obviamente. Quem tem dupla cidadania, algumas cidadanias, né, permitem que você peça o ETA pelo fato de ter a cidadania. Por exemplo, a italiana. Então, a italiana a gente utiliza, você tem que ter o passaporte italiano para a gente fazer a requisição do ETA em cima desse passaporte italiano, tá bom? Para o brasileiro, não é só a nacionalidade, o brasileiro precisa ter um visto americano válido ou ter tido um visto canadense válido, né? Um permit canadense válido nos últimos 10 anos, tá bom? Então, regra é isso. Se o ETA tem validade de 5 anos, se o teu passaporte tiver menos tempo do que 20 anos na validade, o teu ETA vai valer pelo tempo do teu passaporte. Vamos supor, são 3 anos, vai valer por 3 anos. Lembrando, perdeu o passaporte, extraviou e tal, precisa emitir um novo ETA, porque o ETA está vinculado àquele passaporte. Bom, é isso. Se você tiver qualquer outra dúvida, entre em contato aqui com a gente na Multi Intercâmbio, pode ser pelo direct ou pode ser pelo WhatsApp, tá bom? A gente aguarda vocês.